Oi, pessoal, tudo bem? Olha, nós aqui retornando com o Prosa com o Bertaglia. O Prosa que está trazendo alguns temas extremamente interessantes aí para nós conversarmos. E hoje nós vamos trazer um tema que é um tema que tem sido debatido nas mídias sociais com bastante ênfase, reflexões sobre a logística do resíduo hospitalar. Veja que interessante, o resíduo hospitalar, ou o lixo hospitalar, ou mesmo o resíduo de serviços da saúde, é todo tipo daquele lixo, né, que é proveniente do atendimento a pacientes ou qualquer estabelecimento de saúde ou unidade que execute algumas atividades de natureza de atendimento médico, tanto para seres humanos como também para os bichinhos de estimação, lá, os animais que são os veterinários, né? Seja qual for a sua origem ou tipo, o descarte do lixo hospitalar, ele deve ser feito de forma segura, seguindo regras específicas para evitar uma contaminação ambiental. O processo de descarte que antigamente era, em sua grande parte, né, majoritariamente direcionado para aterros sanitários, hoje a gente já encontra algumas diferenciações para cada tipo de resíduo. Alguns, por exemplo, usam o papel para fazer reciclagem, ou seja, o papel ele é utilizado em grande quantidade nos hospitais, a gente sabe disso. E, então, as empresas, os hospitais eles reciclam o papel, transformando inclusive em papel higiênico para posterior reutilização. Os materiais plásticos, como o polipropileno, eles são transformados, são coletados, são transformados, triturados, né, e acondicionados para depois serem transformados, por exemplo, em vassouras e sacos plásticos. Olha que bacana. Os restos de hospital, né, ou de alimentos, perdão, os restos de alimentos podem se transformar em adubos usados na horta do próprio hospital, caso o hospital tenha essa facilidade ou tenha essa inclinação, criando um ciclo fechado de reaproveitamento. Bastante interessante. Por fim, os resíduos mais críticos, chamados até de grupo A, porque eles são classificados em alguns grupos aí, ou aqueles mais infectantes, eles são esterilizados e em seguida triturados e processados para a geração até de células de energia, que são posteriormente utilizadas na geração de gás para o aquecimento da própria água do hospital. E para isso, nós vamos refletir sobre esse tema, que é um tema extremamente importante, e eu vou prosear com a minha amiga Marta Simas. Oi, Marta, tudo bem, minha amiga? Que legal você aqui, uma honra para mim, no Prosa com o Betaglia, receber você para falar desse tema tão interessante, que é o lixo hospitalar. Vamos conversar um pouco e refletir sobre isso, Marta? Tudo bom, Paulo? Olha, super obrigada aí pelo convite. Eu adoro esse tema e agradeço aí a você e a todo o seu público aí que assistir e que der alguma opinião. Eu acho muito interessante interagir, porque a gente tem que estar sempre contribuindo, né, Paulo? Que bacana, o Marta. Diz uma coisa para mim, você, na realidade, falando sobre o lixo hospitalar, você chegou a fazer alguns trabalhos aí. Vamos pensar um pouquinho nessa classificação do lixo, né? Porque é muito interessante, é um assunto que eu diria que ele permeia mais a saúde, mas nós, como meros consumidores, meros, sem nenhuma discriminação aí, mas como consumidores, nós fazemos parte disso, né? Tanto dentro do hospital, como comprando remédios, trazendo para as nossas casas, e como é que nós descartamos isso. O que você tem a comentar sobre isso, Marta? Então, Paulo, o assunto é bastante amplo, tá? E, na verdade, eu vou começar pelo Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde, que é o PGRSS, né? Que ele existe através de uma RDC da CONAMA, a número 306, de 2004. E recentemente, em 2018, tem a RDC 222, que ela tem algumas revisões dessa RDC 306, que é a base para esse PGRSS. É um documento, Paulo, muito importante e obrigatório, tá? Obrigatório por lei, que é um documento que descreve, né? Então, todo o conjunto de procedimentos que devem ser adotados por todos os estabelecimentos de saúde, né? Quais são esses estabelecimentos? Esses estabelecimentos são vários. Inclusive, agora nessa RDC
222 de 2018, estabelecimentos que cuidam, por exemplo, que fazem tatuagem, piercing, eles entraram, né? Porque eles também geram resíduos do serviço de saúde. Então, hospitais, clínicas, necrotérios, lugares que fazem embalsamento, farmácia, drogarias, todos esses tipos de estabelecimentos, necrotérios, né, que eu já falei, eles entram no serviço, considerado serviço de saúde, e eles geram resíduos, né? E aí é que entra esse tipo de resíduo que você acabou de falar, né? Então, quais são os resíduos que a gente tem que colocar nesse plano de gerenciamento? A gente tem que fazer a gestão desse resíduo dentro do estabelecimento. E aí eu vejo, né, por isso que a gente está até aqui comentando hoje, não só por causa do resíduo, mas porque tem toda uma logística dentro do hospital. Vamos falar de um hospital de forma geral, mas isso pode ser dentro de um consultório dentário, por exemplo, né, de odontológico. Por quê? Porque você tem o resíduo. Os resíduos são classificados em 5 classes, né? O resíduo classe A, que é o resíduo, basicamente, um dos mais importantes dentro do serviço de saúde, porque é o resíduo potencialmente infectante, né? O resíduo biológico. E ele, inclusive, ele é classificado em subclassificações, que são 5, A1, A2, A3, A4 e A5, né? E esses resíduos, eles têm todo um tratamento, assim como todos os outros, né? O resíduo de classe B, que é o resíduo químico, né? O de produtos de medicamentos e qualquer outro que tenha característica química. O resíduo de classe C, que é o radioativo, que daí tem a legislação através da Comissão Nacional de Energia Nuclear. O resíduo classe D, que é o resíduo comum, vamos dizer que é o resíduo de alimentos, o resíduo de banheiros, por exemplo, um resíduo comum, como se fosse um resíduo domiciliar, né? Que também tem a classificação e também tem o seu direcionamento. E tem o resíduo de classe E, que é o pérfuro cortante, que, na verdade, imagina você, dentro de um hospital, dentro de um grande estabelecimento, você ter que separar, né? Primeiro você tem que coletar. Para você coletar, você tem que ter o recipiente adequado, o saco adequado, por exemplo. O carro que coleta também que transporta também tem que ser adequado. Então, por exemplo, tem uma determinada norma da ABNT que fala que volumes acima de 400 ml, você precisa ter o carro, ele tem que ter um dreno. Então, são vários detalhes dentro da legislação que fazem a diferença na hora de você fazer toda essa logística, né? Essa movimentação desse resíduo do serviço da saúde que é estabelecido na legislação. Então, por exemplo, o resíduo da classe E, existem muitos hospitais, muitos estabelecimentos que eles acabam juntando o pérfuro cortante, não separando, né? Ele acaba sendo separado junto com classe A, que é o biológico infectante. Porque aí você fica só com 4 classes de resíduo para você movimentar dentro do hospital. Entendi. Então, para você movimentar esses resíduos, né? Você precisa ter algumas etapas aí no meio do caminho. Ô, Marta, eu queria fazer um comentário contigo e até pedir um pouco aí para trazer alguns exemplos aqui para as pessoas que acompanham o Bertaglia. Porque quando a gente fala de grupos, né, falar, por exemplo, de itens que são infectantes, a gente pensa logo numa bolsa de sangue que é contaminada. Quando você fala sobre aqueles itens que você acabou de usar a expressão de perfuro cortantes, né? Aí nós estamos falando da separação de agulhas, de tesouras, de bisturis, né? É isso mesmo, porque eu imagino que a logística dentro, né? Eu não tenho uma experiência da logística dentro do hospital, né? Do hospital para fora, já cheguei até a fazer algum trabalho, mas dentro do hospital, até porque nós vamos falar um pouquinho depois, né, Marta? Mas a logística dentro do hospital ela é extremamente complexa, tem uma cadeia, vamos chamar uma cadeia muito vulnerável, porque qualquer escorregão, qualquer deslize, nós podemos causar um problema muito sério para o paciente, né?
Dá alguns exemplos, Marta, nesse sentido, que eu acho que seria bacana para as pessoas que nos acompanham aqui. Claro, com certeza, Paulo. Então, dentro do resíduo classe A, que é o biológico, que é o infectante, eu tenho aí as subdivisões, né? Como a gente comentou. Então, por exemplo, no resíduo classe A1, eu tenho resíduos de laboratórios, por exemplo, que fazem manipulação genética. Eu tenho culturas e estoques de micro-organismos, né, resíduos de fabricação de produtos biológicos, vários outros desse tipo, sobras de amostras de laboratório, por exemplo, aquele sangue, líquido corpóreo, recipientes e materiais resultantes de processos de assistência à saúde, todos esses, né, são, de alguma forma, os resíduos da classe A1, né? Tem toda na legislação, tem toda uma característica de cada tipo. O A2, por exemplo, a gente pode falar que são as peças anatômicas, vísceras, né? Tanto de humanos como de animais. O resíduo A3 também pode ser peças anatômicas, mas aí considerando mais o membro, né, do ser humano, por exemplo. O A4, a gente tem aí alguns itens, como cadáveres, carcaças, peças anatômicas também entram, vísceras. E aí você tem uma exploração, né? Bolsa de sangue vazia, por exemplo, ela pode estar dentro do item A4. O item A5 também entra órgãos, tecidos e fluidos orgânicos, né? Então, todos esses itens estão subdivididos dentro desses subgrupos, vamos dizer assim. E o pérfuro cortante é exatamente o que você falou, são as agulhas, as seringas, tudo que tem ponteira, vidro, que pode cortar, que pode escarificar, que possam estar contaminados, eles vão entrar do pérfuro cortante. E é muito interessante porque, assim, existe dentro desse mundo muita discussão, muita pesquisa sobre as embalagens. Aquelas caixinhas que quando a gente vai fazer exame de sangue, que a gente vê lá, que é descartável, que o pessoal coloca a seringa dentro, aquilo ali, existe muita discussão da embalagem, o material que entra naquela caixinha, por exemplo, né, dentro do pérfuro cortante. Por quê? Porque na hora de você transportar aquela caixa, você pode correr o risco de ter um risco ocupacional, né, um risco ambiental. Então, assim, tem muito acidente em relação àquela tipo de embalagem. Então, existe muita discussão. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Existe um projeto dentro da Vigilância Sanitária do município de São Paulo, muito interessante, que é o projeto do Hospitais Saudáveis. Não sei se você já ouviu falar. Não ouvi. É muito interessante. O site deles, eles têm muita informação, eles estão conectados com a Vigilância Sanitária nacional, com órgãos internacionais, tem muita pesquisa, muita informação. Eles também estão conectados com um tema chamado Saúde Sem Dano, que é para combater o mercúrio dentro do sistema de saúde. Então, quem tiver mais algum interesse, pode pesquisar lá, Hospitais Saudáveis. Eles já têm esse evento que é anual, eu acho que cerca de uns 10 a 13 anos, aproximadamente. Eu participei do primeiro, né? E aí, assim, eu vejo a discussão que tem em cima desses assuntos, né? Eles falam muito sobre resíduo do serviço da saúde, porque tem muito questionamento, muito problema de embalagem, de material. Então, é um mundo, né? E aí, dentro do estabelecimento de saúde, um item que a gente poderia comentar são as etapas, né, que existem dentro do sistema, dentro da logística, né, que a gente comentou, que seria a segregação, que aí entra a separação do resíduo no momento e no local da sua geração. Então, por exemplo, dentro do quarto do paciente, normalmente lá você tem duas latas de resíduos ali, né, que você tem o infectante, normalmente, que é o biológico, e o outro comum, né? Que às vezes você tem uma pia, um lavabo, onde você vai descartar um papel que você simplesmente lavou as mãos, e você tem o outro que é o infectante, que é aquele algodão que
de repente está envolvido com sangue ou com algum produto, e aí você vai jogar no infectante. Isso é uma separação, é uma segregação simples dentro do quarto de um paciente, por exemplo. Aí você tem o acondicionamento, né? Que é exatamente a embalagem desses resíduos, desculpa, que foram segregados, né? Em sacos ou recipientes que evitem vazamentos, que resistam às ações de puntura e ruptura, né? Então, todos esses itens são considerados na hora até de você, inclusive, comprar esse material, né? O sistema de compras entra nesse nível aí. Marta, inclusive você entrou num tema aí que eu gostaria até da gente debater no segundo tópico, que é esse sequenciamento da logística reversa. Você já começou, né? Da logística e da logística reversa. Esse é um tema que nós estamos refletindo, explorando aqui, Marta, que é bastante interessante, embora a gente não goste muito de falar, né? Ou seja, porque falar de necrotério, falar de sangue, falar de coisas, mas o que me chama a atenção aqui, e principalmente a logística, ela adquiriu uma importância significativa nesse período da pandemia que nós estamos vivenciando nesse momento. E quando nós falamos de logística hospitalar, nós estamos enxergando também quais são os desafios que ali existem, né? Eu queria, contigo agora, desbravar um segundo tópico, onde nós falaríamos sobre a logística propriamente dita, que é aí que você entra no aspecto de processo de compras, você já mencionou uma parte de separação, de acondicionamento, né? E depois a logística reversa. Pode ser? Vamos fazer isso? Claro, Paulo, vamos lá. É um prazer. Oi, Marta, que legal que está sendo aqui o Prosa com o Bertaglia falando sobre esse tema. Muitas pessoas não gostam de ouvir um tema, falar de sangue, falar de necrotério, falar de cadáver, mas olha que interessante que é isso, porque a logística está incluída dentro desse contexto. Vamos falar sobre logística e logística reversa hospitalar, Marta? Claro, Paulo. Então, os resíduos do serviço de saúde, né, como a gente já comentou, eles têm toda uma logística dentro do hospital. Então, você precisa ter uma conversa muito ligada junto com o departamento de compras, junto com o departamento de logística propriamente dito dentro da empresa, né, dentro do hospital. Porque você precisa fazer compras adequadas dentro desse processo de acordo com a legislação, né? Então, você não pode comprar, por exemplo, um saco de uma cor diferente do que manda a legislação para um resíduo classe A, por exemplo, que é um saco de cor branca, né? Então, assim, todos os conceitos de compras têm que estar interagindo com o pessoal da engenharia de segurança dentro do hospital, dentro do ambiente da saúde, né? Não é só isso, você precisa hoje ter uma política dentro da empresa junto aos seus fornecedores, né? De sustentabilidade. Então, isso vai fazer uma diferença muito grande, porque você vai trabalhar ações ambientais e ações econômicas e sociais, de forma que você pode trazer benefício para toda a comunidade dentro do hospital, dentro do ambiente de saúde, né? A gente tem mania de falar hospital, mas de forma geral, são todos esses ambientes que a gente já comentou. Então, por exemplo, você dentro da parte química, né, o tipo de recipiente, a própria logística dentro do resíduo do classe C, né, que é o da radiação ionizante, esse é um resíduo extremamente complexo, né, você precisa muitas vezes deixar esse resíduo num local adequado, né, de acordo com a legislação, de acordo com a construção adequada, inclusive. Por quê? Porque você precisa ter o decaimento da vida desse produto, né, do material. Então, isso faz com que você, com o tempo, você possa pegar esse resíduo e dispor ele como o próprio resíduo comum, por exemplo, né, mandar até para um aterro. Mas você precisa primeiro tratar esse resíduo. Então... Marta, uma coisa que você mencionou aí, eu fico um pouquinho assustado, né? Ou seja, quando você falou da palavra aterro, né? Hoje, como você tem bem falado aí, nós separamos esse lixo, né? Em diferentes classes, em diferentes grupos, e nós damos uma destinação apropriada para eles.
Mas nós sabemos que anteriormente a maioria desse lixo, inclusive seringas, agulhas, bisturis, tudo isso ia para o aterro sanitário. E nós sabemos, a gente enxerga por aí que o aterro sanitário, hoje com menos acesso, né? Mas antigamente era extremamente precário, as pessoas acessavam o aterro sanitário em busca de coisas para eles comerem, para eles usarem, ou seja, o grau de exposição e possibilidade de contaminação dessas pessoas eram enormes, ainda é, porque nós sabemos que tem muito lixão por aí, né, que oferece acesso às pessoas que vão em busca de algo ali para poder consumir. Mas é bacana esse raciocínio que nós estamos tendo aqui, porque, logicamente, que não estamos falando de especialidade aqui, nós não somos especialistas, né, no lixo hospitalar. Né? Até recentemente uma pessoa me procurou porque ela queria dar vazão às cortinas, aquelas cortinas que são tiradas do banheiro, né? E como poderia reutilizar isso dentro da logística reversa, fazendo uma reciclagem dessas cortinas, que no Brasil não eram recicladas, elas eram incineradas, né? Ou são incineradas. Eu confesso até que eu busquei alguns amigos no exterior que pudessem ter algum tipo de experiência nesse sentido, para ajudar essa pessoa no trabalho que ela vinha fazendo. Inclusive, eu convido aqui, se alguém tiver experiência nesse aspecto de reciclagem de cortinas, né, de hospitais, por favor, entre em contato. Eventualmente, nós podemos ajudar são estudantes, né, que estavam fazendo um trabalho de uma monografia, um trabalho de conclusão de curso, poderia ser alguma coisa extremamente interessante. Desculpa a interrupção aí, Marta, eu só queria fazer esse comentário, mas segue aí então com o que você vinha falando com relação aos processos, basicamente, né? Porque aí tem um ponto, né? Vou tomar mais um minutinho seu. Tem um ponto da gestão, né? Essa gestão que é extremamente importante no hospital, né, Marta? Ah, sem dúvida, Paulo, é exatamente isso, né? Então, assim, é o que a gente comentou, né? Você precisa fazer a segregação nas etapas, né, da logística, a segregação do resíduo, o acondicionamento adequado, a identificação, né? Normalmente não, você tem sempre, né? É só expressão, mas você tem que representar através da identificação que tipo de resíduo que é, o rejeito radioativo, por exemplo, cada um com seu respectivo símbolo, inclusive, cor. Aí você vai fazer o transporte interno, né? O transporte, que aí entra a logística, o transporte dentro do hospital, né? Tudo isso é considerado. O armazenamento temporário, Paulo. No final, você tem que ter um local, né? E aí entra toda uma arquitetura hospitalar, onde você precisa ter o local correto para cada tipo, né? Sacos, por exemplo, não podem ficar sobre o piso, tem distância adequada da parede, tem todo um monte de norma, de regra para você poder fazer o armazenamento temporário, antes de vir alguma empresa de fora, externa, que faça a coleta desse tipo de resíduo e que leve para fazer tratamento, que leve para fazer disposição final. E aí, cada parte, cada etapa, você tem, cada etapa dessa, você tem uma legislação pertinente, né? Uma norma regulamentadora, você tem que levar em consideração a legislação ambiental, aprovação dentro da vigilância sanitária, você tem, né? Vários itens aí que precisam ser considerados. Até porque, quando nós falamos em insumos hospitalares, muitos deles dependem da cadeia do frio, né? Precisam estar resfriados. A vacina é um deles, né? A vacina tem uma característica bastante importante, o próprio sangue, né, que é extraído, também precisa ter temperaturas adequadas. E nós estamos falando de muitos materiais, muitos insumos, subprodutos que são perecíveis e portanto, tem um prazo de validade, né? Esse prazo de validade ele deve ter seu segmento a regra, né? Ou seja, por isso que essa gestão e esses itens que você comentou aí, eles são extremamente importantes, né? E as empresas que trabalham com isso são empresas, logicamente, especializadas nesse tipo de assunto, né? Tem
tem muita coisa aí ainda, a gente entende, para evoluir, mas nós falamos de complexidade de algumas cadeias, né? Eu mesmo menciono, eu trabalhei na Kibon, na parte de sorvetes, quando a Unilever comprou a Kibon, e é uma cadeia do frio extremamente complexa e desafiadora, até porque você tem que manter tudo isso refrigerado, mas quando nós olhamos pelo lado do hospital, e não só pelo aspecto da reciclagem, né, ou da logística reversa, mas também pelo aspecto da logística convencional, né? O item que chega, o item que é comprado, o item que é armazenado, que é distribuído pelos quartos do hospital, ou seja, você tem uma grande quantidade de pessoas que, se não manipulam na fonte esse item, extraindo ali do armazém, depois, né, as enfermeiras, os enfermeiros, os médicos, que vão para os leitos, vão para os quartos, acabam manipulando. E se não houver uma manipulação adequada desses itens, nós podemos causar problemas sérios para as pessoas que usufruem desses itens, certo, Marta? Exatamente, Paulo, exatamente por aí. Assim, o que eu vejo, Paulo? O resíduo do serviço de saúde, ele é extremamente complexo. É o que eu falei, né? São 5 classes, você tem que fazer toda a logística dentro do hospital. Tem um fator muito importante que você tem que capacitar pessoas, né? E normalmente quem faz essa manipulação desse resíduo dentro do hospital são pessoas, às vezes, terceirizadas, isso é um fator que a gente tem que levar em consideração. Tem a disposição final, tem que fazer, dentro do processo de compras, outro item super importante é você fazer a contratação do correto serviço de coleta e o que essa empresa vai fazer com o resíduo, aonde ela vai levar, ter essa responsabilidade, né, do descarte final, do ciclo de vida completo do resíduo, né? Então, isso faz uma diferença muito grande dentro do estabelecimento de saúde. Essa preocupação, ela tem que existir. Porque, assim, você entra dentro de um estabelecimento de saúde, você não vê o resíduo do serviço de saúde nesse nível, né? Então, você, por exemplo, o resíduo classe C, que é um resíduo que a gente comentou, que é o radioativo, né? Você tem que ter todo um tratamento especial em cima dele, né? É um resíduo super, super complicado. Você tem, por exemplo, pacientes que fazem radioterapia, você tem exames médicos que você precisam de produtos que têm a radiação ionizante. Então, você precisa ter o abrigo correto, né, para o decaimento completo da radiação para níveis dentro da normalidade, que nem a gente já comentou, para que esses produtos, para que esses itens, esses resíduos sejam descartados juntamente com outros tipos de resíduos, né, com resíduos infectantes ou químicos, dependendo das suas características. Então, você tem, assim, é um resíduo extremamente complexo. E a gente precisa falar nisso, sabe? Essa é a minha proposta. Eu estou sempre antenada, né, assim, com esses assuntos que a gente não enxerga na mídia de forma geral, né? Porque são muito importantes. E no mundo que a gente está, pensando que, justamente o que você comentou, de acordo com os lixões que ainda existem, né, a política de resíduos sólidos, está tudo interligado, né? Assim, não é só o restabelecimento da saúde que tem que se preocupar, tem que ser uma preocupação geral, né, da própria população, do próprio governante, né? Então, das empresas, tem que ter uma responsabilidade, né? Uma integridade. Essa responsabilidade, ela vai gerar uma integridade, não só das pessoas, como do ambiente. Né? Legal, Porque Marta. a gente tem que ter essa responsabilidade. Essa é a grande preocupação da gente falar nesse assunto. Eu acho o ponto aqui, Marta, foi muito bacana a ideia de você trazer esse tema para nós conversarmos, para nós falarmos aqui, até porque o nosso objetivo aqui, nós tínhamos combinado antes, né, Marta, não é trazer um conhecimento profundo e totalmente especializado para esse assunto, né, porque é um assunto dinâmico, é um assunto complexo, mas é uma reflexão que nós estamos fazendo, e se tiver alguém especialista nesse assunto, extremamente especialista, está convidado a vir aqui também, porque daqui para frente nós vamos explorar esse tipo de coisa, Marta. Nós estamos aqui finalizando a nossa prosa, na minha percepção ela foi extremamente interessante, você trouxe elementos importantes para nós conversarmos e comunicarmos para a comunidade e para as pessoas que nos acompanham aqui.
Eu sou muito grato, Marta. Sou muito grato. Né? Uma honra enorme tê-la aqui participando do Prosa com Bertaglia. Um abração virtual para você aí, tá? Tudo de bom, ao infinito e além, né? E o que nós fazemos em vida ecoa pela eternidade. Gratidão. Excelente, Paulo. Muito obrigada. Obrigada a todos pela oportunidade. Abração, Marta. Abração. Tchau, tchau. Tchau.